Na aula de hoje, nós vamos resolver e elaborar problemas de multiplicação e divisão com números naturais e com números racionais cuja representação decimal é finita, com multiplicador natural e divisor natural diferente de zero, utilizando estratégias diversas, como cálculo por estimativa, cálculo mental e algoritmos. As questões propostas nessa atividade envolvem a utilização de estratégias variadas para a resolução de problemas, envolvendo as operações de multiplicação e divisão. Uma das estratégias de resolução é por meio da utilização de algoritmo. Mas o que é algoritmo? Algoritmo pode ser entendido como uma receita que mostra o passo a passo para a execução de uma tarefa. Na matemática, essa expressão é entendida como uma sequência de passos, regras, que permite efetuar cálculos e resolver problemas. Vamos ver o algoritmo da multiplicação. Vamos considerar o exemplo 42 vezes 15 para entender a estrutura desse algoritmo, seguindo alguns passos. De preferência, coloca-se o número maior na linha de cima, de modo que as unidades, dezenas e centenas fiquem sempre na mesma posição. Então aí ele colocou o 42 em cima e o 15 embaixo, lembrando que esses números são fatores e que você vê que temos aí dezenas e unidades, todas na mesma posição. Multiplica-se o algarismo das unidades do fator inferior por cada um dos algarismos do fator superior. O resultado deve ser informado na primeira linha. Então ele faz a multiplicação do 5 pelo 42. 5 vezes 2 dá 10, baixa o 0, sobe 1. 5 vezes 4 dá 20, com 1, 21. Formou 210. Multiplica-se o algarismo das dezenas da mesma forma, informando o resultado na segunda linha, e deixar uma casa das unidades em branco. Aí, no caso, multiplicou o 1 pelo 42 agora. 1 vezes 2 é 2 e 1 vezes 4 é 4. Lembrando que ele deixou a casa das unidades em branco. 42 se posiciona nessa posição que ele está aí no quadro. Repete-se esse processo para todos os algarismos do fator inferior, sempre lembrando de pular uma casa e uma linha. Aí, caso nós tivéssemos uma multiplicação por 3 ou por 4, nós íamos fazer esse mesmo procedimento. Agora deve-se somar as linhas para encontrar o resultado da multiplicação, que é chamado de produto. Então aí, no caso, ele faz a soma das linhas criadas. Baixou o 0, 1 mais 2 dá 3 e 2 mais 4 dá 6. Ou seja, 630, que é chamado de produto, que é o resultado da multiplicação. Agora vamos ver o algoritmo da divisão. O algoritmo da divisão também é chamado de método da chave. Para entendê-los, vamos considerar a divisão 850 dividido por 7. Para montar o algoritmo, colocamos o número a ser dividido, que é chamado de dividendo, à esquerda, e o número que dividirá, que é chamado de divisor, colocamos à direita. Aí você nota aí como é que está posicionado os números. 850 é o dividendo e o 7 é o divisor. Iniciamos o algoritmo olhando para o dividendo e escolhendo da esquerda para a direita o número que o divisor consegue dividir. No exemplo, escolhe-se a centena 8 e divide-se por 7, resultando em 1 no quociente. No caso, ele pegou o 8, dividiu por 7, resultou em 1 no quociente. 1 vezes 7, 7, que para 8 sobra 1. Então ele colocou esse 1 ali como um resto. Descemos o próximo algarismo do dividendo para completar o resto e seguimos a divisão. No exemplo, formamos o número 15 e dividimos por 7, resultando em 2 no quociente. Aí você vê que quando ele desceu o 5, juntamente com um do resto, formou 15. Aí ele fez 15 dividido por 7, dá 2 vezes 7 é 14, então 14 para 15 sobra 1, lá no resto novamente. Descemos o próximo algarismo do dividendo para completar o resto e seguimos com a divisão. No exemplo, formamos o número 10 e dividimos por 7, resultando em 1 no quociente. E finda-se a divisão com o quociente igual a 121 e o resto igual a 3. Essa é uma divisão não exata. Então, só observando aí, ele baixou o 0 lá para o resto 1,
formou o número 10. O 10 foi dividido por 7, deu uma vez 7 é 7, então 7 para 10 deu 3 de resto. Então ele conseguiu o resultado, que é chamado de quociente 121, e o resto é igual a 3. Como o resto é igual a 3 e é diferente de zero, então é uma divisão não exata. A divisão exata, o resto vai ser sempre igual a zero. Agora nós vamos aplicar esses conhecimentos nas nossas atividades. Bons estudos e espero a devolução de vocês. Até a próxima.